Vamos falar um pouquinho agora sobre um tema que impacta a indústria da moda de diversas cidades do Brasil, mas que tem origem em São Paulo, que é o Brás. Eu assisti esse vídeo daqui, ele tá gerando uma certa repercussão no TikTok e acho que faz bastante sentido. Então, se liga. Você sabia que o Brás está em crise? Pois é, gente. Eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso ainda e eu vou contar pra vocês a fofoca que tá rolando lá dentro. Tá todo mundo lá desesperado. A galera tá abrindo pra varejo porque não estão conseguindo manter as lojas no Brás. O que que acontece? A principal reclamação dos fornecedores de lá é que tem movimento só de domingo para segunda e o resto dos dias simplesmente o Brás morre. Eles não estão conseguindo manter ponto físico, não estão conseguindo trazer novidades. Aquela galera que comprava de container simplesmente não estão conseguindo comprar os containers. Gente, o negócio tá babado, viu? Ai, Samira, mas como é que você tá sabendo disso? Gente, eu tenho uma amiga lá dentro, uma fornecedora grande, grande mesmo, que ela começou vendendo em feirinha de rua e agora ela foi pra um shopping, assim. Ela é uma das maiores fornecedoras de conjunto e body que tem e parece que eles têm reuniões semanais e isso foi colocado lá ontem e eles estão desesperados porque o varejo não tá vendendo, o atacado pior ainda. Então a solução de muitos, principalmente da galera da rua, foi abrir Shein e Shopee e vender simplesmente pelo preço que a gente compra. Aí eles não têm custo nenhum, porque eles não pagam aluguel, eles não precisam pagar funcionário. Eles simplesmente conseguem vender uma calça a 30, 35 reais, que às vezes nem a gente paga isso lá no Brás. Ai, mas isso é culpa de quem? Gente, eu não sei culpa de quem que é. Só que a gente sabe que cada ano que passa tá mais difícil da gente se manter. O Brás está em crise, isso acaba refletindo em todo mundo. Porque o Brás está em crise porque a galera que tem loja em outra cidade não tá vendendo ao ponto de ir para o Brás buscar reposição. E aí eu te pergunto, o que que tá acontecendo? Então, muitas lojas fecharão nesse ano de 2025. Infelizmente, essa vai ser a realidade de muitas pessoas. Eu não gosto desse tom de profeta do fim do mundo, de muitas lojas fecharão, essa não sei o que lá, porque eu acho que acaba sendo cravar uma coisa que eu acho que é meio bizarra, né? Mas assim, que o Brás está sendo afetado por várias coisas que estão rolando ainda ao redor do mundo, elas estão, tá? Tem o mais óbvio, que é a internet. A internet mudou tudo, sabe? A internet mudou tudo de vários jeitos. Então assim, se antes uma pessoa que morava no interior, numa cidadezinha, ela precisava ainda da lojinha do bairro dela, da lojinha da cidade dela pra fazer uma compra. Eu, inclusive, a minha ex-sogra, uma das minhas ex-sogras, né, na verdade, ela tinha uma loja que ela vinha pelo menos uma vez por mês pra São Paulo, fazia compras em São Paulo, e aí, com essas compras, ela levava pra loja dela e vendia na loja dela, porque a cidade ela não tinha ninguém que fazia o que eles faziam. E com isso, ela tirava uma grana. Hoje, quem precisava dessa lojinha, já vai na Shein, vai no AliExpress, vai no Mercado Livre. Hoje, pra vocês terem uma ideia, tinha aqui no Largo da Vila Prudente várias lojinhas de R$1,99. Várias. Essas lojinhas de apartamento, sabe? Coisa pra casa, pote, Tupperware, coisinha tal. Um monte fechou. E por que fecha? Porque o aluguel é caro. Porque as pessoas compram na internet. Porque é mais barato comprar na internet. O preço acaba sendo mais acessível. E a competitividade, ela é muito difícil. Agora tem uma outra coisa que acontece, que as pessoas não sabem, e está acontecendo com o Brás também, e ela é muito difícil de algumas pessoas lidarem. Então, por exemplo, existem lojas, fornecedores, que antes elas vendiam peça de roupa para uma marca. Essa marca etiquetava essa peça de roupa e botava pra vender no mercado, na cidade dela, no bairro dela, na lojinha dela. Então, se uma camiseta custava R$50, ela vendia pra essa marca etiquetava, né? E aí, automaticamente, aquela camiseta custava 65. Por quê? Tinha esse intermédio, né? Só que acontece, muitas dessas marcas que são fornecedoras hoje, elas estão vendendo pro varejo também. Tem várias marcas que eu cito em vídeos de roupas baratas, que as pessoas adoram, que elas são marcas que vendem para outras marcas. Só que elas também vendem pro varejo. E aí, o que você prefere? Pô, eu vou comprar uma camiseta preta, básica. Eu vou pagar ela R$60 com etiqueta ou vou pagar R$45 direto do fornecedor?
E quando você aprende esse truque, acabou, né? Acabou. Tu não vai mais pra marca, a terceira, né? Que tá comprando white label. Você vai direto pro fornecedor. Isso cortou um intermediário e essas marcas, elas sofrem. Muitas marcas hoje reclamam exatamente disso. Pô, o meu fornecedor é o meu principal concorrente. Isso acaba se tornando uma disputa muito desleal. Antes de continuar esse vídeo daqui, quero pedir pra você deixar o seu like, que você fortalece muito o meu trabalho. Não esquece de se inscrever. Mais de 50% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos, então cada inscrito importa. A gente tá recomeçando os trabalhos, então preciso de você. E quero avisar que dia 16 de agosto, sábado, às 11 da manhã, na livraria Martins Fontes, que fica lá na Avenida Paulista, no número 509, a gente vai ter a sessão de autógrafos do meu livro. Eu estou lançando tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, e vamos ter um encontro marcado, onde a gente vai poder se conhecer, se encontrar. Você pode comprar a sua cópia do livro, levar o seu livro para ser autografado, ou você também pode ir sem livro, não precisa comprar nada, pode ir lá só para dar um oi, só para pegar, dar um abraço, tirar uma foto. É um encontro pra gente se conhecer, conversar, tirar um abraço, trocar uma ideia. Então, se você gosta do meu trabalho, se você acompanha meu trabalho nos últimos anos, apareça por lá que eu quero conhecer você. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder comprar o meu livro e vou deixar mais informações do evento também. Espero por você. Então, assim, as marcas hoje, essas lojinhas, essa galera que consome no Brás, ela tem que enfrentar China, ela tem que enfrentar isso daí, e isso vai fazendo com que as marcas vão sumindo e morrendo do mercado, porque, pô, se isso vai acontecendo, elas vão saindo. Você ter loja no Brás hoje, porque assim, por que você precisa ter uma loja no Brás? Física, no Brás. Me explica. Existe uma lógica hoje que é muito doida, assim. Por que existe o Brás? O Brás antes, ele existia porque as confecções, elas estavam ali. Então você tinha as confecções por perto, Bom Retiro ali perto também, não é muito longe. Você tem o Brás, você tem as lojas, então tava todo mundo perto. Então por que se acumulou um monte de loja de roupa? Tava todo mundo no acesso uma da outra. Então eu conseguia ir até aquela loja, comprar e aí vender pra mim. Eu pegava o tecido aqui, vinha pra cá. Na região ali da 25 de março eu também tinha várias lojas de tecido também, já comprei muito tecido na região da 25. Era tudo muito próximo, isso vai criando um mercado ao redor. Essa é a região dos tecidos. Só que hoje as pessoas compram tudo pela internet. Então se todos compram tudo pela internet, por que as pessoas precisam estar no mesmo bairro? Não faz sentido, você não precisa nem estar lá. Eu posso ter uma loja em Pirituba, não vai fazer sentido. Ou posso ter uma loja num lugar que seja mais perto de um centro de distribuição, que seja mais perto de um correio, que seja mais simples, que eu consiga entregar com mais facilidade. Ou posso ter uma loja na minha casa, posso ter no meu espaço, posso ter, você entendeu assim? Então tem coisas que vão fazendo... Aqui, ó, isso é todo o comércio do centro. Eu trabalhei em uma loja na Santa Efigênia, vendíamos mais no e-commerce do que na física. O centro era mais vazio, a violência... ainda tem toda essa questão. Então, você vai fazendo com que a necessidade de você ter um espaço físico, uma região física, onde a venda aconteça, não seja tão grande. Óbvio que ainda é um grande ponto turístico, óbvio que ainda tem alguns atrativos para as coisas acontecerem por lá, óbvio que ainda tem um público muito grande, mas o passar do tempo, a tendência é que ela não precisa existir, que ela vá fazendo sentido você não estar lá. Tipo, por que eu vou estar aqui se eu posso estar num bairro do lado e não muda nada? Eu posso estar no Bresser, posso estar na Moca, na Moca também o aluguel tá muito caro, mas eu posso estar em outras regiões que não são necessariamente isso. Então as coisas vão mudando muito, né? E também tem a questão da crise, né? Com a crise, a gente entra na pirâmide de Maslow. A gente tá vivendo um problema de inflação, a gente tá vivendo um problema de economia. A gente vai vivendo uma parada que, pensa na pirâmide de Maslow, a inflação tá cara, a comida tá cara, eu não tenho dinheiro para gastar. Eu vou gastar com roupa, eu talvez gaste um pouco menos, ou talvez compre menos, ou talvez eu vá comprar mais assertivamente, ou mais barato, ou talvez as minhas compras impulsivas que aconteceriam, ela não vai acontecer tanto quanto acontecia antes. Por quê? Porque eu preciso segurar essa grana. E quando eu preciso segurar essa grana, a coisa, ela aperta. E é isso. Então, assim... E também temos um problema muito grande também, que o mercado de roupas no Brasil... Vou tentar ser muito delicado aqui, né? A gente é um mercado que nunca se desenvolveu completamente no quesito de roupa. Temos marcas excelentes, temos marcas que lutam para fazer esse mercado ser fomentado, mas toda grande marca de roupa no Brasil, ela é uma exceção. Ela nada contra a corrente. Nada contra a corrente de alta taxa de impostos, nada contra a corrente de dificuldade, falta de incentivo, de ser completamente... Aqui a gente sabe, né? É uma cultura anti-empreendedorismo, né? Aqui parece que o único cargo que você é beneficiado é se você trabalhar para o Estado.
Se você fizer concurso público ou se você for político, aí sim você tá certo. Qualquer outra coisa que você vai tentar fazer, você vai ser punido com imposto, você vai ser punido com falta de incentivo, com lei trabalhista muito difícil de você lidar, com diversos impostos que são difíceis de você ver, de uma carga tributária muito alta, com uma complexidade tributária muito alta, que atrapalha o pequeno e o médio investidor. A gente tem uma dificuldade muito grande de importar máquinas, muito grande. Então a gente não consegue trazer maquinário, a gente não consegue trazer tecido, a gente não consegue trazer as coisas que acontecem. A gente tem um problema hoje muito grande também de mão de obra. Mão de obra, muitas marcas que eu já conversei têm um problema de mão de obra muito grande de, é difícil ter a mão de obra, é difícil ter a costureira, é difícil ter as pessoas boas para trabalharem aqui, que vão fazer a entrega legal, que vão fazer o barulho legal. Por quê? Porque, mano, essas pessoas não querem trabalhar nisso. E os salários são baixos também, isso é muito difícil. Então, assim, é um consumo muito complicado isso. Por isso que marcas nacionais, às vezes, elas acabam sendo muito punidas, porque para você empreender aqui dentro do Brasil, você acaba gastando tanto, acaba sendo tão caro o seu produto, que seu produto é muito mais caro do que um produto feito na China. Então, você tenta fazer algo aqui, que tecnicamente pra gente eu tô comprando um bagulho nacional, vou pagar mais barato. Só que às vezes tá custando mais caro do que um bagulho que foi feito em dólar. Mas por quê? Porque o cara que fez o bagulho em dólar, ele fez em Taiwan, ele fez no Japão, ele fez na China, ele fez num país que veio muito, com um preço muito barato. E também tem a questão que acontece, tá? Que marcas grandes, elas sufocam marcas pequenas e marcas nacionais. Elas querem isso. As marcas grandes, elas querem sufocar. Por exemplo, olha uma Zara. Porra, a Zara consegue trabalhar muito mais barato do que uma Reserva, do que uma Aramis. E você faz o quê? Entendeu? Meu diretor industrial fala sobre isso. Exatamente. Então, durante muito tempo, o tênis era feito no Japão. Eu citei o Japão justamente porque eu tava falando sobre da Nike e acabou que já durante muito tempo, nossos tênis eram feitos no Japão. Então, tênis da Nike eram feitos no Japão. Começaram lá, né? Aí depois eles foram pra, acho que Taiwan, depois China. Acho que hoje Nike é Taiwan, se eu não me engano, tá? Junto com as camisetas também, ou Tailândia. Mas mesmo depois da ASICS, os tênis da Nike eram feitos no Japão. Então, assim, o Brás, ele depende de uma cadeia muito grande de fatores estruturais que estão por trás da existência dele e que são muito difíceis de você ter, assim, de fazer acontecer. Mas o Brás, ele é uma prova muito grande e, assim, sendo muito... aqui, ó, fabricar no Brasil não está compensando. A China é um polo de mão de obra e custo baixo. Pro cara, às vezes, compensa mais você mandar fazer na China, trazer um container pra cá e vender aqui. Ponto, né? E também tem esse ponto também. Meu Nike Shox é Indonésia, isso aí. Também nas lojas de fast fashion sufocam os pequenos artesãos com mão de obra e escrava e salários baixos. Além da produção em larga escala, é impossível competir com isso. Total. Realmente. É muito. Caio Pizza também. Não é feito no Vietnã? Tem tênis da Nike que é feito no Vietnã também. Acho que as camisetas da Nike são na Tailândia e os tênis são no Vietnã, caso eu não me engano. Então, assim, olha a globalização que tem do produto, né? Olha como a gente tem uma cultura diferente de outros países, né? Eles também, questão de próprio capitalismo diferente de países, eles jogam para outros países para importar, para vender, para acontecer, só que a gente tem uma questão de protecionismo muito grande aqui que impede até mesmo as marcas de conseguirem progredir, tá ligado? É muito difícil empreender, cara. Uma horinha minha conversando com os caras, a minha pergunta sempre termina, por quê, velho? Por que você tem uma marca? Eu conversei com um dono de uma marca outro dia, agora é bom que faz tempo, então vocês nunca vão conseguir descobrir que marca que foi. E não é nenhuma que tá me patrocinando agora, antes que vocês queiram dar de Sherlock Holmes. Ele tava gastando muito dinheiro com imposto. Muito dinheiro com imposto. Beleza. Aí, ele conversou com um especialista em impostos, e o cara explicou pra ele que era mais game pra ele abrir um CNPJ no Paraguai, levar a confecção dele pro Paraguai, e por conta dos acordos do Mercosul, ele abrir um outro CNPJ no Brasil e fazer como se fosse uma, sabe? Como se uma estivesse vendendo pra outra. Sacou? Eu não lembro direito o detalhe disso. Porque nessa brincadeira, ele ia economizar alguns milhões de reais. Vocês estão entendendo o nível de doideira, assim? O quanto que a gente odeia o empreendedorismo no Brasil pra gente fazer isso?
Pra você parar, olhar e falar assim, é mais fácil eu tirar minha fábrica desse país, levar pra um outro país aqui do lado. Eu tenho que aprender. Me gusta Paraguay, hijo. Dale, cabrón. Nosotros hacemos a fazer las camisetas, las calças, las pantalones de las mujeres. Acá, mais fácil tu aprender o espanhol. La plata o plomo, boludo. Que miras, bobo. Do que tu manter o bagulho aqui. E de novo, é uma cadeia. Tudo que a gente tá falando sobre industrialização, sobre empresas, sobre comércio, elas acabam sendo pequenas cadeias, velho. Olha a cadeia. Pô, você tem uma cadeia, você tem uma empresa que faz tecido. Pô, então você tem alguém que colhe algodão em algum lugar, manda o algodão para outro lugar, que os caras fazem os fios de algodão, fazem no tecido. Esse tecido é puxado para uma marca. Essa marca faz a roupa. Essa roupa manda pra uma outra marca que etiqueta, sacou? Tipo, isso é uma cadeia que vende numa loja, às vezes é no mesmo bairro, e aí você tem que ter um restaurante que vende pro pessoal que são os fornecedores, que são a galera que trabalha lá. Então, olha que legal. O Caíto também me falou que... o Caíto também falou isso pra mim no podcast, né? Que eu já entrevistei o Caíto, que o maquinário pra trazer pro Brasil é muito caro e não dá pra trazer. O maquinário é caro, os impostos são muito caros e o protecionismo aqui é muito caro também. Então você não consegue trazer, velho. Você não traz, você não consegue trazer. Então é mais fácil. Olha que doideira. Por causa do protecionismo que a gente tem, é mais fácil você ir fazer na China do que trazer o maquinário pra cá. Então caras que querem trazer as máquinas pra cá, pra fazer aqui, pra fomentar aqui, pra criar essa cadeia. Porque assim, uma fábrica que você cria aqui é automaticamente um sustento para famílias. Você cria o boteco do lado, você cria o barzinho do lado, você cria uma estrutura do lado, galera do transporte, o fretado. Então toda essa cadeia, ela morre quando você traz da China. Ela morre. Ponto. A gente vende laranja e soja, é isso que a gente faz, a gente vende porra nenhuma. E o Brasil tá sofrendo disso. De uma falta de industrialização, de uma falta de indústria própria, de uma falta de entendimento do que é a nossa indústria, de uma falta de flexibilização, de uma falta de incentivo. E assim... E não vai, esse governo esquece, isso não vai mexer. Isso não vai mexer, esquece. Esse é um projeto de governo que odeia empreendedor. Ele odeia empreendedor. Micro e médio, então, odeia. Do mesmo jeito que odeia a classe média. E aí nisso o Brás sofre, porque o Brás tem que lidar com o bagulho chegando pronto. Então assim, tô ficando com raiva do assunto já. Não, pô, é pra vocês ficarem com raiva mesmo. É ficar com vocês ficarem com muito raiva mesmo. Então pensa assim, por que uma pessoa... E pensa você consumidor, por que eu vou pagar se eu tô com dinheiro, sem dinheiro? E assim, é a minha dificuldade, velho. Porque eu trabalho com isso, trabalho com marcas. Por que eu vou falar pro cara assim, compra essa marca nacional? O cara vai falar assim, uma Shein é 10 vezes mais barato. Eu tô fugido de grana. Eu não consigo pagar meu almoço, eu preciso botar uma camiseta. Eu vou pagar 100 ou vou pagar 30? E aí eu fico como? Eu fico de xereca. Tanto que hoje... O que a gente consegue vender de marca é sempre pelo diferencial de qualidade. Aí fudeu. Porque eu vou falar, essa marca nacional, ela é sinistraça. Essa daqui, ninguém segura. Mas de resto é isso. Mas assim, o Brás, ele continua muito grande, tá? No Brás, dificilmente o Brás vai parar de ser o Brás, porque é uma região muito, muito próspera, muito comércio, todo respeito a todos os trabalhadores, todas as empresas, toda a galera que tá lá, toda a cadeia de trabalho. Eu adoro o Brás. Eu, como trabalho com moda, vou pra lá, é sempre muito legal, é muito divertido, sou muito bem recebido pela galera do Brás. Torço muito pelo sucesso, apesar de estar no Brasil. Torço muito pela prosperidade de todo mundo que tá lá, torço muito pela prosperidade das empresas, apesar de, infelizmente, a galera que tá lá deu o azar de ter nascido no Brasil. De ter vindo da Bolívia, né, pra empreender no Brasil, né. Isso aqui, ela é muito difícil, assim, a gente tem que lidar com esses fatores daqui. Eu trabalho com diversas marcas nacionais, é uma parada que eu sempre falo aqui, eu defendo marcas nacionais, eu faço valores mais baratos de publi para marcas pequenas que não são de grandes grupos, faço de tudo, cara. Agora a gente tá anunciando com uma marca nova, cara, eu fiz de tudo pra conseguir, cara, diminuir muito o valor, porque, cara, eu sei o trampo que é, eu sei o que é. Mano, vamos divulgar, vamos trabalhar, eu divulgo marca também. Às vezes nem que me paga, só porque eu quero divulgar mesmo, assim, porque é importante a gente fomentar algum tipo de coisa, porque assim, do governo esse fomento não vai vir. Não vai vir. O governo odeia o empreendedor brasileiro.
odeia. Odeia. E quem deveria estar lá em cima pra resolver, não resolve. Resolve muito mais pro bilionário, resolve muito mais pras grandes empresas, pras empresas gigantescas do que pras micro e médias empresas. E aí, quem tem um pouquinho de sorte, né, vai rebolar lá no Paraguai. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem lá no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever tanto no Cortes do Castrinho como no Edson Castro Oficial também. Valeu!